Olá! Segunda etapa, com prova agendada para o dia 28/5, eu vou te dar algumas dicas sobre a prova discursiva da segunda etapa, não é para o consultor do processo legislativo, tá bom? Bom, para você que não me conhece, meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas, né, para concursos públicos há mais de 2 décadas e naturalmente eu trabalhei muito com legislativo, né, todos os seus processos seletivos, sejam processos seletivos de questões discursivas comuns, processos seletivos que envolvem questões discursivas parecidas com as que vocês têm na segunda etapa, e também a parte mais normativa, que é a terceira etapa do concurso público, tá bom? Então vamos lá. Dia 28 você vai fazer a prova da segunda etapa. E essa prova envolve o quê? Para você entender um pouco mais claramente, agora sim, neste vídeo com exemplo, tá? Eu fiz um vídeo mais geral sobre a prova discursiva em si, não é para todas as áreas, e agora mais específico para o caso de vocês. Pessoal, primeira questão é entender o tipo de exercício, qual é o gênero que você tem aqui. Redação e interpretação, síntese e adaptação de texto. O que é isso? Tem muito aluno que entende que são 4 gêneros diferentes. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Como eu disse no vídeo anterior, você tem uma vírgula aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Exatamente nesse ponto. Deixa eu trocar essa caneta aqui. Colocar uma cor mais chamativa. Então vamos lá. Olha só, aqui você tem uma vírgula exatamente aqui. Então você tem o E aqui e o E aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que são conjuntos de gêneros que se interpõem. Exercício de interpretação e redação, por exemplo. Vamos lá. O que acontece no exercício de interpretação e redação? Eu posso ter texto literário? Pode. Pode ter texto literário sendo pedido, pode ter texto não literário sendo pedido também. Por isso que se estuda tudo. Até porque se cai um texto literário, seria um ineditismo para a prova de vocês, mas vamos nos lembrar, não é? Que não é um ineditismo bem esse não, tá, gente? Já aconteceu outros concursos aí de as pessoas serem pegas de calças curtas, tá certo? Porque não tinham técnica de interpretação. Mas, em geral, o que acontece para o consultor do processo legislativo? A banca tende a trazer textos, trechos de lei, programas, discussões entre deputados, ou seja, deliberações, qualquer questão assim, envolvendo temas bem atuais. Se eu pensar num tema bem atual hoje, por exemplo, reforma tributária, ele vê uma entrevista com alguém. Daqui a pouco a banca te pede para você apresentar, não é, um texto dissertativo, ou seja, redigir, apontar a tua opinião sobre aquele texto. Então você tem que interpretar o que está ali, e a banca ainda vai falar assim, sobre as ideias principais, ainda vai provocar, porque a ideia principal é tese, então aí o aluno tem que ter uma segurança do que se chama tese. Tá? No turma de redação concurso agora a gente entra numa fase que a gente vai fechar essas questões todas, tá certo? Para o aluno entender essa questão. Sobre essas técnicas, tá certo? Então você tem lá uma interpretação sobre uma tese, e dali você tem que apresentar um texto de ponto de vista. O que é? Dissertação argumentativa. Júlia, não tem uma bibliografia para isso. Não tem, gente, mas também não é desamparado. Então, não existe uma bibliografia preferencial, até porque ela é universal. Quando você pega a tipologia de dissertação argumentativa, ela tem características muito fixas. Ela é escrita no presente atemporal, ela é munida de tese, a tese é o objeto central que vem lá no início do texto, depois vem os argumentos, né? As estratégias argumentativas que vão solidificar aquela tese, você tem que saber usar, porque são técnicas que a banca vai observando, não é só dar opinião, tá? Então redação e interpretação é basicamente isso. Eu te dou um fenômeno, você interpreta e ali você redige, é isso. Síntese e adaptação de texto. O que é síntese? Síntese é resumo. Resumo. E resumir texto é simplesmente você, primeiro, obedecer à limitação que a banca vai te dar, a limitação de volume de palavras, tudo bem? Depois, não é só encurtar, você tem que saber um pouco de técnicas de resumo, porque a banca vai observar o volume de técnicas que você aplica. Então, se a banca te pede 50 a 100 palavras, meu resumo está com 99 palavras, está perfeito? Sim, é o limite. O meu resumo tem 51 palavras, está perfeito? Sim, você passou do mínimo. Quanto maior é esse texto? Não, não é isso. Se ela te deu esse limite, qualquer extensão textual, conjunto de palavras que esteja dentro desse limite, estará valendo para a banca, tá? Lembrando que conta tudo que é tipo de palavra, tá bom, gente? E aí tem uma questão interessante.
Só que ela vai olhar somente esse limite. Como é que ela vai saber que o seu texto é melhor do que o texto do João é melhor do que o texto do Pedro? Muito simples. Ela vai observar as técnicas. Ela observa se João domina técnicas, não é, de síntese e de resumo, que é a mesma coisa. Síntese e resumo é a mesma coisa, tá? Profa, o que é adaptação de texto? Não é porque eu não achei nada sobre isso. Gente, qualquer modificação que a gente faça no texto, a gente está adaptando. Se eu pego um texto amplo e vou encurtar esse texto, produzir um resumo, isso é uma adaptação de texto. Se eu pego o texto numa linguagem mais coloquial, mais popular, e vou escrever de uma linguagem mais formal, a banca está me pedindo isso é uma adaptação de texto. Então a adaptação não é um gênero. Adaptar, por exemplo, o cara pega uma obra de literatura e faz um roteiro para uma novela ou para um filme. É uma adaptação de um gênero para outro. Então adaptar é isso, é você transformar o texto em outro produto, tá certo? E é claro, o que pesa em tudo isso que eu falei? Gente, as análises gramaticais da banca vão pesar bastante, né? A gente tem lá, são textos de curta extensão? São, nesta fase sim, tá? Segunda etapa, textos de curta extensão. Terceira etapa, textos mais elaborados. O que acontece nessa segunda fase? Na curta extensão, você vai ver que a banca tira 0,5 na pontuação. Que deveria, por exemplo, outro concurso ela pesa mais, tá? Dependendo do concurso. Mas vocês não, 0,5. Em compensação, paralelismo, coesão e coerência, um ponto pesa bastante. Por quê? Porque quando você encurta o texto, você tem que ter estruturas mais enxutas, estruturas mais claras, vocabulário mais conciso, um vocabulário mais econômico, não é? E você precisa trabalhar com a coerência para aquele sistema de encurtamento. Não é? Quando você tem textos mais curtos, você tem menos orações subordinadas, por exemplo, tem muita coordenação. E mesmo que haja subordinação, a subordinação ela acontece muito em paralelismo, não é? Ou seja, estruturas similares se somando. Tá certo? Então a banca vai observar a construção dessas estruturas. Então esses elementos pesam bastante na hora que você entrega um resultado, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou pegar a prova anterior, só para comprovar o que eu estou falando. Eu peguei aqui a prova de 2014, tá certo? Posso pegar a prova de 2007? Gente, vai dar na mesma, não importa se foi FUMARC que fez, se foi a outra banca, né, a antiga Fundep que tinha feito, isso é o de menos, tá? O importante é que é o tipo de encomenda que a comissão de concurso faz. Isso é independente de banca. Então nós estamos aqui, ó. Considerando que as ideias apresentadas nos trechos acima têm caráter somente motivador, né? Ou seja, elas são apenas para poder aqui ilustrar para você alguma questão. Aqui está falando sobre a questão da reforma ortográfica, lá em 2008, 2009 e tal. E aqui pergunta, ó, redija um texto dissertativo posicionando-se acerca do seguinte tema. Então é feita uma apresentação de um tema para você, falando, ó, reforma ortográfica da língua portuguesa, passo importante para sua unidade e seu prestígio internacional. Essa prova foi aplicada para o redator revisor. Aí você fala assim, eu sou consultor do processo legislativo, Júnior, mas é o mesmo exercício. Mas eu tenho que saber reforma ortográfica, profa? Não, gente, é porque essa questão estava em alta. A reforma ortográfica que começa a ser discutida no início dos anos 2000, ela vai ter uma discussão bem longa até 2014, 2015, tá certo? Mesmo depois de concebida. Então havia muito essa questão no ar. Então hoje a banca vai te cobrar uma coisa sobre reforma tributária, sobre reforma da administração pública, vai te cobrar sobre a questão da violência nas escolas, ela pode trazer alguma coisa assim, são temáticas bem atuais, tá? E aqui quando a banca pede um texto dissertativo, né, com seu posicionamento, a primeira coisa que a gente faz é apresentar o posicionamento, depois fazer a defesa técnica desse posicionamento, tá? E aí o Platão e Fiorin tem várias dicas sobre essa defesa técnica na parte de argumentação, tá bom? Nós temos aqui, né, outro exercício que a banca trouxe, ela traz 2 textos e novamente volta a te pedir a sua opinião, exercício de redação sobre influência do entretenimento no comportamento humano. Aqui está falando sobre a questão dos jogos eletrônicos, né, dos brinquedos comuns, e são preteridos em relação aos jogos eletrônicos. E aí você vai falar sobre a influência no entretenimento sobre o comportamento humano. Não é bem sobre o jogo eletrônico tão somente. Está falando influência do entretenimento, a importância da diversão, como que ela muda o comportamento humano, principalmente geracional, etc. Então você vem aqui e vai discutir essa importância
Agora é uma dissertação que discute, ou seja, uma dissertação expositiva. Não é uma dissertação que você vai opinar se você é a favor ou contra. Tanto que quem ficou falando somente sobre jogos eletrônicos aqui se deu mal nessa questão. Por quê? Não prestou atenção exatamente no enunciado. Então a gente tem que entender quando um texto ele é motivador, quando um texto é meramente exemplificativo, para que a gente preste atenção de fato no que o examinador está me pedindo. Esses textos aqui vão falar sobre a questão dos brinquedos convencionais e brinquedos eletrônicos, tá? Essa aparente oposição entre eles. Mas o que a banca te pergunta é algo bem mais amplo. Ela fala para você dissertar sobre a influência do entretenimento sobre o comportamento humano. Entretenimento é qualquer coisa que gera prazer, é entretenimento, diversão, tá certo? E aí você vai trazer essa discussão. Quando a gente trabalha com uma discussão, a gente aponta os aspectos positivos, os aspectos negativos, a gente aponta várias camadas dessa influência, tá certo? Por que é importante, a gente traz as causas, o que nos leva a fazer determinadas escolhas por determinados meios de entretenimento, as consequências se somos muito absorvidos por esse tipo de entretenimento, as formas de entretenimento mais atuais. Então, tudo isso aí você poderia trazer para aqui. Então, veja que aqui não há uma opinião, há uma exposição, que é a dissertação, tá bom? Purinha. Depois a gente tem, explicite a relação existente entre os segmentos ligados pelas expressões conectivas destacados nesse trecho. E aí, o que a banca quer, gente? Ela quer, por exemplo, ela quer que o aluno primeiro fale sobre o significado dessas expressões aqui, em consequência, assim, segundo, porém, de acordo com, porém. Tá vendo? Falando sobre o significado. Então você vai falar, olha, os conectivos, que estão no texto significam basicamente o seguinte, 2 pontos. Em consequência, significa, traz ideia de efeito. O assim aqui entre vírgulas é desse modo, traz ideia de modo, não é conclusão, tá, gente? Depois eu explico por que não é conclusão. Teria que ter uma pontuação mais forte antes para ser conclusão. O assim, quando ele não é virgulado, ele quer dizer modo. Júnior, mas essa vírgula aqui, isso aqui é uma vírgula meramente para isolar esse assim que tem uma função adverbial aqui dentro, tá? De certo modo. Mas é desse modo, tá? E assim vai. Então você vai falando sobre cada uma dessas funções. Cobrar conector é bem típico desse tipo de prova, por quê? Porque a banca cobra coesão. Coesão é fator de texto. Por exemplo, lá no turma de redação, tem um exercício, que os meninos estão fazendo, tanto da área de consultor quanto da área de redator-revisor, que trata vamos dizer assim, dos aspectos textuais, certo? O que transforma o texto num um elemento de textualidade. Por quê? Para eu falar sobre isso. Falar, olha, isso aqui tem grande chance de a banca cobrar dessa forma, de ela cobrar o aspecto textual dessa forma, de ela te cobrar apontamento de recursos de progressão textual, de cobrar recursos de coesão, que são os fatores de textualidade, tá? Importantíssimos, um clássico da literatura de análise de texto, então o aluno tem que saber. Então a banca pode cobrar isso aqui. Que vê que é um exercício fácil, não precisa nem entrar tanto nessa teoria que eu falei. E veja que aqui a banca pede uma reescritura com a substituição desses elementos, em um determinado segmento. Então, você tendo domínio de todos, você vai substituir esses conectores. E aí nós temos, por exemplo, outro tipo de exercício aqui, redação de uma ata. Aí já vem aquela coisa da adaptação de texto, O que eu tenho? Eu tenho um texto aqui, esse texto narra, conta o que aconteceu. O que é narrar? É contar sobre aquilo que aconteceu, ou esclarecer, o texto pode dissertar também. E aí, a partir daqui, a banca pede para o aluno confeccionar uma ata. Ora, como esse texto está me informando alguma coisa, certo? Ou me informando ou narrando, aí depende daqui da leitura, na verdade está informando, para falar bem a verdade. O que acontece neste caso? Pessoal, neste caso aqui, você tem que ir para a ata. E aí vão ver as características da ata, desse tipo de texto. A ata é um texto narrativo, porém escrito no presente. E aí você tem que indicar, basicamente, vários elementos da ata. Indicar as pessoas que participaram daquela reunião, porque a ata é um texto de reunião. Está sendo um texto em que o secretário testemunha, ele tem um narrador testemunha. Então, por exemplo, as pessoas que participaram da reunião, o horário, o local, os elementos circunstanciais, horário, local, qual foi a dinâmica, o que se aprovou primeiro, o que veio depois, tá certo? A ata não tem parágrafo,
Então, é uma adaptação que tem toda uma estrutura que é própria. É a única estrutura, assim, que eu considero mais difícil, é a ata mesmo, tá? E aí nós temos aqui uma entrevista em que a banca vai pedir que para o aluno, para ele produzir um artigo de opinião. O que é artigo de opinião? Dissertação argumentativa. Só que é uma dissertação argumentativa com título, que artigo de opinião você tem que colocar um título, tá certo? E tem que opinar mesmo, tá? Tem que deixar bem claro a tua opinião o tempo inteiro. Tem que opinar, tem que contrastar, tem que combater a opinião do outro, tem que contra-argumentar se você discorda de determinada opinião. Então são meios também de produção. E nós temos aqui também, né, a construção de um resumo das ideias expostas no texto. Veja que aqui a banca não falou a quantidade de palavras que ela quis no resumo. Por isso que lá no nosso exercício no turno de redação a gente varia, né, a quantidade de palavras. Mas tem exercício que ela já pede aquele enquadramento da NRB, tá? Que é ali entre 50 a 100 palavras. Então você tem que redigir e ao mesmo tempo você tem que encurtar e ao mesmo tempo usar técnicas de síntese textual, tranquilo? Então, no fundo, vocês vão ver que são exercícios meramente técnicos. Tendo aula sobre esses exercícios, a coisa flui, tá certo? A coisa acontece de um modo bastante palatável e que você vai apresentar uma resposta. A única coisa que vai acontecer que dá diferença na preparação é que quem conhece mais técnica emprega essas técnicas com mais segurança, não é? Pensa na hora de fazer e tal. Agora, são questões difíceis? Não. Qualquer pessoa pode produzir. A seleção é feita por quem? Quem tem mais conhecimento técnico tem menos erros gramaticais, porque a facada do erro gramatical ali é bem grandinha, tá? Então é isso, pessoal. Se tiver dúvida, deixem as dúvidas aqui, depois a gente vai apurando um vídeo separado essas dúvidas, tá bom?